10 segundos. Oi, pessoal, tudo bem? Olá, pessoas. Bom, eu e a Bru, a gente se juntou aqui agora para fazer um exemplo de pareamento, né, com vocês. A gente já trabalha junto no dia a dia, então isso é uma coisa que a gente está muito acostumado a fazer. A gente pareia demais, então tem algumas coisas que a gente já que vão fluir mais naturalmente para a gente do que para pessoas que estão pareando pela primeira vez. Mas é um exemplo, né, de como dá para tocar um pareamento. E a gente vai parear criando um novo fluxo de conversa dentro do boilerplate do Rasa, que é aquele projeto que vocês clonaram já na semana passada e vocês devem ter tentado rodar no computador de vocês. E vai ser, inclusive, a tarefa dessa semana. Então, a gente vai tentar criar uma intent nova para ele, criar um fluxo de conversa novo para ele. E é isso, a gente vai começar aqui do zero com vocês. Quer acrescentar mais alguma coisa, Bru? Não, acho que é isso. Acho que o que a gente for acrescentando vai ser no desespero enquanto a gente faz. Exatamente. E a gente vai fazer tudo agora, assim, ao vivo com vocês. Então, pode ser que algumas coisas não deem certo, pode ser que algumas coisas deem certo, e a gente vai descobrir ao longo do caminho. Para parear, a gente só consegue ver uma tela do computador de cada vez, né? Então, a gente vai parear pelo computador da Bru. A Bru já está compartilhando a tela dela aqui, no terminal dela, e a gente vai ir seguindo tudo pelo que ela está fazendo no computador dela. Normalmente, quando a gente pareia, fica uma pessoa que é a que apresenta a tela dela, né? A pessoa que está comandando não é comandando a palavra certa, né? Mas que está pilotando o computador. E a outra pessoa, que no caso eu vou fazer o papel dessa outra pessoa, é a pessoa que vai estar lá dando inputs e dando pitaco sobre as coisas, mas a gente vai estar, apesar de estar tudo no computador da Bruna, vai ser um trabalho que a gente vai construir em equipe, né? Então, se eu tiver dúvidas, eu vou perguntar para a Bru, se a Bru tiver dúvidas, ela vai perguntar para mim, e é essa troca que acontece, certo? Certo. E é assim, a pessoa que não está pilotando o computador na hora, não quer dizer que ela está ali de boa, olhando para o nada e tudo mais. Geralmente a pessoa está prestando bastante atenção para poder dar boas contribuições e trazer uma discussão legal para dentro do que a gente está fazendo. Então, assim, se não é você que está apresentando a tela, não se preocupa que você não está deixado de lado. Exatamente. Eu vou ficar aqui descansando, Bru, você faz aí. Beleza, eu vou puxar seu cabelo de longe, Debs. Bom, vamos começar então, né? Vamos. Bom, então eu vou começar com o projeto. Isso, era isso que eu ia falar. Eu já estou aqui dentro com o meu computador, já estou dentro do projeto. Eu sei. Ai, meu Deus, estou balançando a minha mesa. Eu sei que tem algumas coisas que foram modificadas lá no projeto remoto, que eu não tenho ainda no meu PC. Então, uma coisa que é sempre bom a gente fazer dentro do nosso desenvolvimento, quando a gente vai trabalhar alguma coisa, é pegar as informações que estão no repositório remoto. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é dar um git fetch. Nesse caso, ele vai me falar que não tem nenhuma coisa, porque antes da live, sem querer, eu já dei um git fetch, ele já pegou as alterações, mas essas alterações ainda não estão na meu branch, meu computador só sabe delas. Então, se eu der um git status aqui, eu estou na minha branch master boss, e eu estou 2 commits atrás da branch master que está lá no repositório remoto lá da boss. Então, eu vou dar um git pull para poder atualizar a minha branch. Então, vou dar git pull. Oi? Você vai puxar da upstream? Sim. Ou você clona direto o repositório da boss? Eu clonei direto o repositório da boss. Então, tem que lembrar da então, não está no seu fork. Não, eu clonei direto o repositório da boss. E aí eu adicionei o meu fork, porque para eu enviar as minhas modificações para lá. E aí eu posso abrir o PR no da boss. E aí, para fazer isso, eu coloquei todo mundo aqui. Então, se eu der um git remote -v, só um git remote, eu vou... Ah, não, tá bom, -v tá bom. Então, eu tenho 3 repositórios aqui. Então, tem o repositório pessoal,
que é o Bruna Nayara Rasa Boilerplate. Tem o do lápis, que é o original. E tem o da Boss, que é de onde a gente está pegando todas as nossas informações mais atualizadas dentro do nosso projeto. A gente está pegando de lá. Então, eu vou dar um git pull. A gente tinha falado que era Origin, blá, blá, blá. Mas nesse caso aqui, como eu dei um nome diferente, não vai ser Origin, vai ser Boss. Então, não se preocupem, vocês provavelmente é Boss. Ou é Origin. O meu é Boss. Provavelmente de vocês vai ser Upstream, que é o que a gente estava falando antes, né? Que a gente estava dando. Mas, assim, como vocês podem ver, dá para dar qualquer nome, então talvez o de vocês seja diferente. Mas o que importa é que a gente está pegando do repositório da Big Open Source System. É o que importa. Isso. Então, eu vou pegar aqui, blá, blá, blá. Então, beleza. Teve dois arquivos alterados, algumas novidades, algumas coisas. Então, é sempre importante, quando a gente for trabalhar, a gente, na hora que for começar a trabalhar, a gente pegar as coisas para a gente estar trabalhando em cima das coisas atualizadas, não ficar fazendo em cima de coisa velha, porque às vezes pode ser que a coisa velha já não seja tão legal assim, dê algum problema. Então, se eu der um git status de novo aqui, tá tudo limpinho, tudo arrumadinho. E agora eu vou começar, a gente vai criar conteúdo. Então, eu vou criar uma branch, git checkout -b. Que nome, Debs? Eu gosto de chamar, quando eu vou criar feature nova, eu coloco feat antes, aí feat barra alguma coisa. Qual que vai ser o nome da nossa intente? Vai ser coisa da Boss, vou botar conteúdo da Boss. Então, vou botar feat conteúdo Boss. Só tem um C antes. C a mais aqui, pronto. A gente tinha começado a escrever conteúdo. Beleza. Arrasou. Então, pronto. Então, se eu der um git status agora, eu estou na minha branch, que ela só existe no meu computador e não existe mais em lugar nenhum. Então, beleza. Eu vou abrir, eu uso o editor de texto, editor de código, eu uso o Vim, ele é dentro do próprio terminal, então por isso que vocês nem vão ver, tipo, mudando a tela de coisa, mas você usa o que você quiser, cada um faz no seu computador livre. Então, eu vou abrir o Vim aqui nessa pasta e ele me mostra todas as coisas que estão aqui nessa pasta. Como a gente vai colocar um novo conteúdo, então a gente vai criar uma intent, a gente vai criar intents, a gente vai criar outra e a gente vai criar uma história, o fluxo da conversa. Então, eu vou começar criando a intent. As intents, elas estão aqui em docs. Em docs, não, menti. Bot. E aí, elas estão aqui em nlu.md. Você sabe o que significa NLU, Bru? Então, é porque o Rasa, ele tem o core e ele tem o NLU. O NLU é o que faz o processamento da linguagem. Language Understand, sei lá. Coisa. Qualquer coisa. Isso, é o que faz o entendimento e o core é o que faz a troca de mensagem, tem outras coisas. Aí, por isso que ficou com o nome NLU. Dentro desse arquivo nlu.md, a gente tem várias intents. Tem as intents que já existem, blá, blá, blá. Eu vou lá para o final do arquivo e vou colocar. Nossa, Debs, eu menti. Cadê? Deixa eu abrir aqui, porque eu abri o arquivo e ele recuperou aqui uma coisa. Então, agora tá certo. Gente, eu só abri o arquivo errado. Era o arquivo certo, mas ele tinha feito o backup para mim e eu não quero usar esse backup. O Vim fez. Antes de continuar, deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem um repositório clonado no seu computador, mas você já tinha tentado rodar ele antes e tinha conseguido? Você já tinha tentado rodar ele antes? Só depois que eu fiz a alteração lá. Entendi. Mas, então, ele está funcionando, você já testou que ele roda no seu computador? Isso. Beleza. E aí, por isso que a gente está seguindo a partir dele. Isso. Sim, beleza. Então, eu vou criar uma nova intent. Aí, quando a gente não sabe muito o que fazer, o que eu faço, quando não sei muito o que fazer, eu olho como já está feito e tento modificar daquilo dali para alguma coisa que eu quero. Então, eu vou criar aqui intent. E eu vou colocar aqui, tem um exemplo que é tipo, qual o objetivo do robô, qual o objetivo da existência, propósito do robô. E o que eu quero agora, eu quero, quando a pessoa que está conversando com o robô perguntar o que é a boss, eu quero que o robô entenda que essa é a intenção da pessoa, identificar, saber o que é a boss. Então,
Vou colocar aqui, sei lá, boss. Ou o que é boss? Acho que o que é boss é bom. O que é boss? Beleza. Gente, Bru. só que... Oi. Eu vou fazer assim. Pode falar. Eu ia perguntar se existe um padrão que a gente precisa seguir obrigatoriamente nesse nome de intent. Não acho que tem, não. Entendi. Então a gente está seguindo o padrão de colocar intent 2 pontos, as coisas com underline no meio, mas a pessoa pode mudar, né? Assim, pode. Não muda, né? Padrão é padrão. Mas só para saber. Legal. Eu estou usando underline porque já tem alguns que já estão underline. Então, legal. Aí eu usei. Beleza. Então, a primeira coisa que ele tem é... Agora a gente vai colocar as frases que as pessoas teoricamente falariam, né? Isso. Eu coloquei aqui no meio, tá melhor de ver, né? Melhor do que ficar lá embaixo. Tá ótimo. Tava bom tá. Também. Tá, beleza. Então, a gente já colocou aqui, deu o nome para nossa intent, como a Débora falou, a gente vai criar as frases que são jeitos que a pessoa pode perguntar e ela quer saber isso daí. Então, vou botar o que é a boss me fala mais sobre a boss. Legal. Eu estou olhando ali os de cima e já dando uma... Quem é boss? Quem é boss? Se a gente escrever lá em cima o que é boss, se a gente escrever lá em cima o que é boss, a gente tem que criar uma nova frase de treinamento para boss é o quê? Não sei, depende de alguns fatores de como o bot foi treinado, não com os dados de treinamento, mas como o bot é treinado antes no português. Então, eu não sei se dentro da gramática do português que ele já aprendeu, ele consegue fazer essas duas coisas. Mas é uma boa coisa da gente colocar. Então. Só pra... A boss... Opa. É o quê? E aí, nesse eu não vou botar a interrogação para a gente ver aqui. Mais alguma ideia, Debs? Deixa eu pensar. Me diga sobre a boss? Me dá informações, né? Pode ser. Me dá informações, eu gostei. Beleza. Então, a gente tem... Eu acho que tá bom, né? Eu acho que tá ótimo de frase por enquanto, né? A gente vê que as de cima não tem tantas, assim, né? Todas as possibilidades, porque o próprio modelo já dá uma... Ele já tem essa criatividade, assim, de entender algumas variações dentro dessas poucas, né? Então, acho que tá o suficiente. Se a gente pensar em nada, a gente coloca depois. Sucesso. Eu vou salvar aqui. Beleza, salvei. A gente já colocou, tipo, a gente já identificou a intenção da pessoa, agora a gente quer que o bot saiba responder algumas coisas. Como vocês devem ter visto na apresentação, se vocês não viram, depois a gente vai deixar o link aqui. A gente agora tem que colocar o que a gente quer que o bot responda. E o que a gente quer que o bot responda fica aqui. Então, a gente vai para bot, domain. A domain é um lugar que tem muita coisa. Então, na domain, a gente tem todas as intents. E a gente tem que colocar a lista delas aqui. Então, uma boa coisa para a gente já não esquecer é já colocar aqui o que é boss. E aí foi não tem nome, né? 2 pontos antes, né? Não tem, que é só a lista e a gente coloca só o nomezinho e aí ele vai procurar lá no arquivo de intents essas intents. Boa, e tem que ser o mesmo nome que a gente colocou. Igualzinho. Igualzinho, beleza. Aí, a gente vai chegar aqui, vai ter uma parte que tem responses. E aí tem várias uters. Uters são as respostas do bot. Então, para cada intent, a gente tem que ter pelo menos uma resposta. Então, eu vou colocar aqui. Uter, boss, apresentação. Ou apresentar. Pode dar o nome que a gente quiser, né? Esse a gente pode dar o nome que a gente quiser.
Eu coloquei Uther apresenta porque eu quero que seja a resposta que vai apresentar o que é a boss. Então, eu tenho que colocar aqui text e vou colocar aqui dentro do meu texto. E aí, o que eu falo aqui? A boss é uma iniciativa legal. Depois eu coloco mais frases. Oi? Não tá mentindo. Exatamente, importante. Aí, eu não sei se... Deixa eu voltar aqui. Por exemplo, quando a gente tem a outra risada aqui, por exemplo, a gente tem 2 textos. Hahaha e outro kkk. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando você falar para o bot responder essa Uther boss apresenta, ele vai escolher entre uma das duas. Então, ele não vai rir lá na risada na linha 203, ele não vai rir necessariamente dos 2 jeitos, colocar uma mensagem depois da outra. Ele vai fazer um sorteio aleatório e vai escolher um dos jeitos de rir. Então, eu vou colocar 2 textos aqui também, só porque eu quero ter mais informação aqui para o bot colocar. A boss apresenta software livre para mulheres maravilhosas. Eu gosto de falar assim. Então, pronto. Agora eu tenho duas respostas para a mesma coisa. 2 textos diferentes que querem dizer exatamente a mesma coisa. Depois a gente vai aprender um pouco mais sobre como colocar informações mais úteis e mais certeiras, porque aqui não está me explicando muita coisa o que é a boss, apesar de serem informações verdadeiras. Outra coisa que eu quero que o bot responda, eu vou criar 2 respostas. Então, eu criei uma resposta que tem 2 textos, eu vou criar 2 respostas. Eu vou criar essa do bot apresenta e vou colocar do Talk Like a Boss, porque é uma coisa que poucas pessoas sabem, e quando as pessoas conversarem com o nosso bot, eu acho que é legal o bot falar isso. Então, vou colocar aqui. Talk Like a Boss. Talk Like a Boss. Faltou aqui. Então, aqui, nesse daqui eu vou colocar só um texto, porque eu só estou fazendo isso para mostrar mais para a gente como a gente coloca mais texto. Aí vou falar Talk Like a Boss. É uma série de entrevistas com mulheres apresentando conteúdos sobre... Ah, não, aí vai ficar muito grande. Fala só uma palavra, assim, um adjetivo. Vamos ver, então. Com mulheres incríveis. Incríveis. Depois, Debs, não deixa eu esquecer da gente fazer um texto decente para isso daqui, mas vamos fazer primeiro ele funcionar aqui rapidinho. Então, a gente já criou a nossa intente e a gente já criou as nossas respostas. O bot ainda não sabe responder as nossas intentes e não sabe o que fazer com essa resposta, ela está só parada aqui. Então, eu vou abrir aqui uma outra aba, e a gente vai para o lugar que a gente coloca as nossas histórias, que se você já viu a nossa apresentação, também está explicando o que é a história. Se você não sabe, depois a gente deixa o link na descrição. Estou me sentindo cada vez mais youtuber. Muito youtuber. Já deixa o like, galera. Deixa o like, compartilha. Se você quer fazer mais bots e mais conteúdo, depois vê essa apresentação de novo, que aí dá mais views. Então, agora eu tenho que criar a história. Oi. Deixa eu te perguntar uma coisa antes. Gente, só para vocês saberem, é a minha primeira vez fazendo uma intente também. Por isso que eu estou fazendo essa pergunta para o Bruno. Então, a gente criou no NLUMD, que é esse arquivo aí, a gente criou uma intente só. E no outro arquivo, do domain, a gente criou 2 uters. A gente não precisa ter igualzinho, tipo, para cada intente uma uter, né? Não precisa. Não então precisa. Pode ter mais ou menos. Isso, pode ter mais ou menos, e não é sempre vai ter mais uters do que mais intentes, porque a gente pode reaproveitar as uters com intentes diferentes e as intentes com uters diferentes dentro da história. E aí, acho que isso fica mais claro, que eu posso até ver se tem algum exemplo. Tem um bom exemplo. A intente cumprimentar, deixa eu procurar aqui, tem cumprimentar na story de elogios, tem cumprimentar na de me ajuda, tem cumprimentar na oi, tudo bem, tem cumprimentar. Então, assim, a gente usa essa intente cumprimentar em várias histórias, em vários conjuntinhos, em fluxos de conversa.
Então, a gente reaproveita. E outra que a gente sempre reaproveita também, é um exemplo de úter que a gente sempre reaproveita, é a úter continuar a conversa. Então, a gente usa... vou pegar essa de história aqui. Eu não sei o que é essa intente de história, eu não lembro. Mas tem uma intente de história, deve ser tipo assim, me conta uma história. Ou você gosta da matéria história na escola, sei lá, qualquer coisa do tipo. E aí, ele fala assim, aí ele vai dar a resposta, então a intenção do usuário é falar esse tipo de coisa, a resposta, e aí a gente quer que depois que ele dê a resposta para a pessoa, ele continue a conversa. Então a gente fala assim, e aí, o que mais? O que mais você quer saber? Qual o próximo tópico da nossa conversa? O que mais que a gente quer falar? Então a gente reaproveita a intente e a úter cumprimentar em vários fluxos de conversa, e a gente aproveita a úter continuar a conversa para várias intenções. Que a gente quer que o bot traga um pouco mais de engajamento para as pessoas, assim, tipo, faça a pessoa querer continuar perguntando ou dar alguma coisa assim. Então, não precisa ser um para um. Bom, Legal. Então, agora eu vou criar uma história. A história é só um fluxo de conversa. E o fluxo de conversa, ele depende muito de pessoa para pessoa, né? Então, por exemplo, eu e a Debs, quando a gente vai conversar as fofocas do dia anterior do trabalho no próximo dia, a gente fala assim, e aí, tudo bem? Aí pergunta como foi a noite, conseguiu descansar, o que você trabalhou ontem, o que a gente vai fazer agora, qual a nossa próxima tarefa. Isso varia muito, porque quando eu converso com a Debs, ela fala assim para mim, mas se a Debs conversar com outra pessoa, sei lá, tem outra estrutura, né? Uhum. Então, a gente tem que pensar em algumas possibilidades. Obrigada. Então, eu vou criar aqui, a gente cria uma ou duas histórias, vamos criar duas. Vamos começar pela história, tipo, direto ao ponto. A pessoa sabia que ela queria perguntar sobre a Boss, ela já chegou, abriu o chatbot e falou, o que é a Boss? Isso. E aí, o nome da minha história pode ser o nome que eu quiser, que é só para falar. Então, eu vou falar o quê? Falar da Boss. E aí, nesse caso aqui, a gente não precisa ter... O nome da história, ela não precisa ter... Ela pode ter espaço. Por quê? Que eu sei? Porque tem aqui, ó, me ajuda, espaço 2. Elogios, espaço 2. Então, isso eu já sei. Então, o nome da minha história é Falar da Boss. E essa daqui, como a Deb falou, vai ser... Opa, desculpa, Bruno. Pode falar. Mas eu ia comentar aqui. Você vê que nesse arquivo não tem muito um padrão, né? Então, na linha 360, por exemplo, o negar botão tem underline, a outra tem espaço. Então, na verdade, esse nome em si das histórias, ele não é muito utilizado, né, no resto. É só para você saber mesmo se organizar. Pelo que eu entendi. Uhum. Não é que nem os outros, que o intente vai ser usado em outros lugares. A gente vai usar intente aqui. Então, quanto mais padronizado, melhor. Úter também. Aqui era bom estar padronizado também, mas já fica aí uma boa contribuição, que é padronizar esses nomes aqui e já deixar no guia de contribuição uma boa padronização de nomes. Mas então, eu vou fazer assim, vou colocar underline, porque negar botão e afirmar botão tem underline. Então, tem outros que tem underline também, vou colocar aqui. Aí esse daqui é o nome da nossa história. Agora a gente tem que fazer o seguinte, a gente tem que colocar a intente e o que a gente quer que o bot responda. Então, o nome da nossa intente é o que é boss. Ou é o que é a boss? Não sei, deixa eu trocar de aba aqui. O que é boss? Aqui na linha 625, o que é boss? Beleza. Então, quando a pessoa quiser falar o que é boss, a gente vai ter algumas respostas possíveis. A gente pode falar assim, eu já esqueci o nome da Uber. Boss apresenta e talk like a boss. Então, eu quero que a pessoa fale assim, quando a pessoa perguntar, o que é a Boss? Eu quero que ele fale assim, a Boss é uma iniciativa legal e fale também do Talk Like a Boss, porque eu quero que a pessoa saiba o que é a Boss e já saiba que tem uma série de entrevistas para a pessoa assistir. Se eu quisesse deixar só uma, também não tinha problema. Então, quando você coloca as duas assim, o que vai acontecer? Ele vai ou escolher uma ou escolher outra? Ou ele vai mandar uma e logo em seguida a outra? Ele vai mandar uma e logo em seguida a outra. Entendi. Então, não é o mesmo esquema do outro arquivo de domínio que a gente estava mexendo, que os textos que a gente colocava, eles eram escolhidos randomicamente, ou um ou outro, certo? Isso, certo. Aí, o que ele vai fazer? No Boss Apresenta, a gente colocou opções. Aí, nesse caso, ele vai escolher um ou outro.
e depois ele vai falar, a outra só tem uma, ele vai ter que escolher entre só uma, então a resposta é aquela. Então ele vai escolher uma das duas respostas que a gente colocou e a outra obrigatoriamente. Então fica ali. Que interessante. Vamos colocar uma que tem uma conversinha antes. Fazer outra história? É. Beleza, então essa é a história da pessoa direta, né? Acho que a gente pode fazer uma história que nem a nossa vida, que é small talk antes, né? A gente fica perguntando, e aí, como é que tá? Tudo bom? Um cumprimento ali. Vou colocar aqui. Falar da boss com conversinha. Como vocês podem ver, são os nomes que a gente quiser aqui. E aí, a pessoa vai falar, vai cumprimentar. Só que eu tenho que achar qual é o nome certinho da intente cumprimentar, que eu não faço ideia. Então, eu vou lá na de intente, eu vou procurar cumprimentar. Cumprimentar. Direto ao ponto. Cumprimentar. É isso. Acho que tem uma de tudo bem também, deixa eu ver. Tudo bem? A gente pode botar uma intente tudo bem. Pode. Então, vamos lá, vamos botar aqui. É só tudo bem? Eu já olhei, já esqueci. Minha cabeça tá nota 10. Tudo bem. Então, quando a pessoa vai falar tudo bem, eu quero que o bot responda o quê? Ele tem algumas opções do que responder. Deixa eu ver se já tem alguém usando aqui. Como vocês podem ver, eu gosto de olhar o trabalho que outras pessoas fizeram. Então, tipo assim, tem uma outra tudo bem, tem uma outra complementar e tem uma outra tudo bem. Então, vou usar outra tudo bem. Deixa eu ver o que tá aqui. Essa outra tudo bem, ela tá lá no nosso arquivo de domínio também. Deu um Ctrl F para achar aqui. No Vim não é Ctrl F, mas vocês entenderam o Ctrl F. Então, eu vou procurar aqui dentro do arquivo e ele vai falar, tudo bem, obrigada, em que posso te ajudar? E no cumprimentar, ele vai falar, oi, eu sou o bot. Então, qual que a gente quer usar, Debs? A gente quer usar tudo bem ou a gente quer usar cumprimentar? Eu gostei do tudo bem. Tudo bem? Então, vamos lá. Deixa eu botar aqui no meio da tela. Meu Deus, não estou conseguindo. Tá, tudo bem, não tem nada. Não, mas tá ótimo de ver. Tudo bem. Tudo underline bem. Olha, eu escrevendo maiúsculo. Isso, foi sem querer. O ter tudo bem. Então, beleza. Coloquei a o ter tudo bem e eu quero agora que depois, quando a pessoa faz a conversinha, ela tem primeiro a intenção de perguntar se está tudo bem e depois eu vou colocar ela perguntando o que é a boss. O que é boss? E aí, nesse caso aqui, a gente quer que ele dê as mesmas respostas aqui ou a gente quer que ele dê só uma, Debs? Vamos dar só uma. Vamos. Então, vou copiar porque eu sou uma pessoa preguiçosa e vou apagar aqui. Pronto. Talvez. É isso. Eu esqueci de alguma coisa? Acho que não. Eu só queria comentar que, pelo que eu entendi desse arquivo, né, de histórias, aí você me corrige se eu estiver enganada, Bru. Mas parece que esse falar da boss significa que sempre que a pessoa perguntar o que é boss, independentemente de se ela tá no meio de uma outra história ou não, ela vai cair nessa intente, certo? Isso. Ela pode cair nessa história. Pode. Aí, legal. Então, assim, como a gente já tem outras histórias de tudo bem, então a gente acaba nem ganhando tanto no falar da boss com conversinha, porque a pessoa vai conseguir, tipo, entrar no falar tudo bem e depois falar da conversinha, tipo, falar da boss tranquilamente. Mas o que a gente fez aí na linha 375, né, do nosso falar da boss com conversinha, é que a gente deixou essa história bem mais específica no sentido de se a pessoa falar tudo bem e depois logo em seguida perguntar o que é a boss, a gente só vai ter uma possibilidade de resposta. Então, a gente deu uma diferenciada, assim, senão a gente aí acaba não tendo muito ganho, né? Uhum. Certo ou tô errado? Isso, é isso mesmo. E aí é só para, tipo assim, nesse caso faz assim, quase nada de diferença, como a Debs falou. Mas é só para vocês saberem que existe a possibilidade, e aí quando vocês forem criar as conversas super cheias de informações de vocês podem usar isso daí. Isso. Eu só quis comentar porque para vocês não ficarem, quando vocês forem fazer as histórias de vocês não precisam se preocupar de tipo, putz, agora eu preciso pensar em todas as combinações possíveis, vou fazer com oi, tudo bem, a minha intente, vou fazer com
tudo bem? Oi, me entende? Vou fazer com tudo bem, me entende? Oi, me entende? Sabe, você não precisa se preocupar com tudo isso. Então, se você usa histórias, mas se você quer que a pergunta de baixo esteja condicionada à pergunta de cima. Se não for o caso da sua pergunta, você não precisa se incomodar. No caso aqui, a gente quis fazer com que, se a pessoa caísse nesse fluxo, a gente só desse uma opção de uma resposta específica sem o like a boss, sem o talk like a boss. Isso. Aí agora, sim, eu acho que foi tudo. Aí só para fazer meu checklist mental aqui, a gente criou intent, a gente criou a resposta para essa intent, deixa eu botar aqui. A gente, importante, que é uma coisa que eu sempre esqueço, mas que dessa vez a gente lembrou, foi colocar essa intent na lista de intents que existem, criar respostas e no outro arquivo criar história. Então, no NLU a gente criou intent, no domínio a gente criou as respostas e colocou ela na lista e aqui colocou a história com uma conversinha e tudo mais. Então é isso. Muito rápido, né? Bem fácil. Gostei. Agora é ver se funciona. Tá, vou ver aqui se eu salvei tudo, tá? Tem as diferenças. Aí eu vou ter que fazer agora, treinar. Eu dei o make first run, igual eu imagino que vocês já devem ter feito, que foi a tarefa da semana passada. Então agora eu não preciso dar o first run de novo. Por quê? Porque o first run é para rodar a primeira vez. First run. Aí para a gente treinar, a gente vai dar o make train. Make train. Eu vou fazer assim e vai dar errado, porque eu quero mostrar para vocês. Para mim aconteceu esse erro aqui. Eu não consegui falar com esse daemon, docker, localhost, blá, blá, blá. Por quê? Porque o meu docker ele não está colocado no user group. Quando você for instalar o docker, ele tinha um negócio assim, tipo, esse passo é opcional. Como ele é opcional, eu não fiz. Aí, se você fez, beleza, você vai funcionar aqui. Como eu não fiz, e se você falou é opcional, não vou fazer, assim como eu, você tem que dar sudo para dizer que ele pode, de fato, fazer aquilo dali. Então, vou limpar a tela aqui. E agora é a parte que demora. Porque o que vai acontecer? Não, é que você falou, eu vou rodar make train e vai dar errado. E eu já tava pensando, por que vai dar errado? Tá certo isso daí, mas é porque o meu, eu fui no, é opcional, mas vou nisso, e eu consigo rodar sem o sudo, ele já tem permissão de administrador, o Docker. Mas aí, beleza. Bru, por que a gente precisa treinar? Meu Deus, espera. Eu acho, talvez eu esqueci. Os amarelos ali. Eu esqueci de colocar, eu esqueci de salvar. Ele fala assim, salva lá na domain. Então, eu já vou cancelar. Porque se eu já estou vendo que vai dar errado, eu dei Ctrl+C. Assim, beleza. Ctrl+C. Então, vou voltar aqui. Eu não salvei o que é boss. Não, é porque eu sou burra. Eu escrevi o que é boss e aqui eu escrevi o que é boss. Assim, tá vendo? Aí, dá errado. Porque o que aconteceu? Ele foi fazer a magia dele lá e aí ele procurou exatamente esse nome aqui, o que é boss. E não tinha na lista de intent. Ele falou, achei um negócio aqui que não tá lá no outro. Você deve estar fazendo besteira. Por acaso eu estava prestando atenção, que não é o que geralmente acontece, e aí eu vi. Ainda bem, porque isso demora. Então, eu vou salvar de novo e vou botar para rodar. Aí a gente continua a nossa conversa. Bom, então, se vocês verem algumas coisinhas amarelas pulando no meio do rolê, dê uma parada, lê o que está escrito. Agora... Às vezes não vai dar problema, não. Às vezes você pode só ignorar, mas às vezes vai. Então, dá uma olhada, vermelho, amarelo, você... Isso porque a gente estava atenta, né? Então, assim, typos acontecem, né? Todo mundo, às vezes, adiciona letras a mais nas coisas. Sim. Mas, Bru, voltando para a pergunta antes, só, por que a gente precisa rodar esse make train? Por que a gente precisa treinar de novo? Tá, o que acontece? Quando a gente coloca o nosso bot, quando a gente deu o first run, ele fez um treinamento. O que é? Ele pegou todos esses dados de treinamento que já estavam aqui, treinou o modelo. O bot é igual uma criança que está com a cabeça preparada para aprender gramática, mas ainda não aprendeu. Ela está com a cabeça preparada para isso. E aí a gente vai enfiando um monte de dados ali para ele treinar e ele vai entender aquilo dali. Quando a gente coloca mais dados, a gente precisa treinar tudo de novo. Ele não vai treinar só aquele novo pedaço que você colocou.
Por quê? Porque aquilo que você colocou pode impactar em alguma das coisas que já estavam lá. Então, ele treina tudo de novo. Então, se você colocou uma intentezinha só a mais, ó, tem uma coisa ali, mas aquela dali amarela a gente pode ignorar. Como eu sei, porque ele está falando da configuração de épocas e isso a gente não precisa importar, não, vai dar certo. Esse conjunto de dados de treinamento que a gente já tinha antes, ele precisa saber conversar e ele precisa saber em que momento que tem alguma sobreposição daquilo. Então, ele não treina só aquilo que você colocou novo. Por isso que demora, porque ele vai treinar todas as intentes que já existiam ali. E aí, quanto mais conteúdo a gente tem no nosso chatbot, mais vai demorar para treinar. Porque mais ele vai ter que dar uma passada por todas as frases de treinamento dentro da intente, tem que ver as outras, tem que ver as histórias, tem que fazer tudo isso. Então, quanto mais conteúdo, mais vai demorar. Então, é como se ele estivesse ensinando uma criança nova do zero. Isso. Só para voltar aqui no amarelo, para não ficar aqui, ele fala assim, ó, tem um warning. Ele fala assim, configura aqui o número de épocas no arquivo de configuração. Isso daqui é a configuração de treinamento do chatbot. O que acontece? Quando a gente dá o nosso dado de treinamento para ele, a gente dá o dado de treinamento e ele vai criar o nosso modelo. O que tem aqui no meio é magia. Quando eu falo assim, é tecnologia, mas uma tecnologia que você não sabe o que é magia, não é mesmo? Então, ele faz uma magia ali no meio, que aí ele vai entender algumas coisas. E ali dentro, ele tem alguns tipos de aprendizagem de máquina para poder fazer aquilo dali. E lá no meio, você pode falar assim, lê isso uma vez ou lê isso 2 vezes. E isso vai impactar no treinamento dele. É isso que ele está falando para você arrumar algumas configurações, mas que a gente não precisa se preocupar. Então, nesse caso aqui, a gente colocou o amarelo. Ignorou o amarelo. No caso anterior, gente, calma aí, eu tô só voltando para chegar no amarelo aqui. Ele falou assim, ó, tem uma intente que eu não conheço, esse é um user warning que você precisa se preocupar, porque você mexeu nas intentes. Aquele lá de configuração de época, etc., você não precisa se preocupar, você não mexeu em nada com isso por enquanto, então só ignora. E aí, opa, olha só, foi só eu ler lá aqui, ele estava fazendo as coisas aqui e acabou. Foi até rapidinho. Ele fala assim, ó, tá treinando o modelo, treinando blá, blá, blá. Ele fala assim, ó, seu modelo tá treinado e tá ali. Então, o que ele fala para você é que ele treinou o modelo e deu tudo certo. Quando ele fala aqui que saiu com código 0, é porque não deu erro, tá? Se sair com algum código diferente de 0, geralmente é problema. Mas nesse caso, deu tudo certo. O que eu vou fazer? Seu Docker no SSD? Oi? Seu Docker tá no SSD? Não faço ideia, mas eu acho que tá. Porque o meu demora, tipo, uma eternidade. Então, meninas, saibam que pode ser que o seu demore uma eternidade mais do que o da Bru, e não se preocupem, tá? Porque o meu demora muito mais. Quando eu fui tentar rodar pela primeira vez, vixe, eterno. Isso. Aí eu limpei aqui a tela, para quem não sabe, é Ctrl L, só pra gente poder colocar. Eu já treinei meu modelo, então agora eu posso falar com o bot. Aí eu vou rodar Make Run Shell, né? E aí eu já vou colocar tudo, porque eu já errei uma vez, vocês já aprenderam. Run Shell para rodar. Aqui aí o que ele vai fazer? Ele vai me dar aquele chatbot que está dentro do navegador, não, que está dentro do terminal. Então, a gente conversa pelo próprio terminal. Se vocês já rodaram alguma vez, vocês já devem ter conversado, visto como é. Aí a gente espera. Esse demora um pouco também, mas bem menos que o treinamento, assim. Infinitamente menos. Ele está acordando. Isso. Uhum. Aí, pronto. Aí ele fala aqui, ó, o bot foi carregado, fala uma mensagem e fala stop para sair. Então, eu vou começar com um conversinho, pode ser? Vou botar aqui, oi, tudo bem? Opa, nossa, aí ele fala um monte de palavrão. O que são esses palavrões? Aí a gente vê depois, peraí. Ah, entendi. Então, o que importa é só o que tá lá embaixo, em roxo. Isso, o que importa em azul aqui, ó, é a resposta. Oi, tudo bem? Obrigada. Tudo isso aqui é porque a gente está em modo de debug, né? Que a gente está em modo de desenvolvimento. Então, tudo isso aqui é só info
para a gente, se a gente quiser entender um pouco mais como que o bot chegou nessa resposta, tem informação suficiente aqui no meio. Se você só quer a resposta, beleza, a gente segue aqui. Tudo bem que eu posso ajudar. Vou falar o que é boss. Vou falar boss o que é. Vou falar boss o que é, mas uma pergunta que sempre aparece é: ele só vai saber responder se tiver exatamente a mesma frase que tem lá no treinamento? Não. Essa ideia das frases de treinamento é para a gente dar exemplos de estruturas gramaticais e de como a conversa pode acontecer, mas, além disso, ele já tem um treinamento em português que ele sabe algumas coisinhas, então não precisa estar igualzinho. Ele vai saber. Me diz da voz. A gente não escreveu essa frase exatamente desse jeito, né? Falou, me fala da voz. Então, vamos ver se ele vai entender. Ai, meu Deus. Acho que não te entendi. Pode perguntar de novo as palavras? Então, eu vou perguntar. O que é boss? Acho que não te entendi. Tá bom, por quê? Vamos lá. Tá. Agora que as coisas não deram certo, é um bom momento para a gente olhar essas informações que estão aqui no meio. Então, ele não deu certo na primeira. Provavelmente não deu certo, porque a gente deve ter dado exemplos ruins de frase de treinamento. E isso acontece, gente. Isso é um processo que você tem que ficar lapidando. Vamos ver o que não deu certo. Então, vamos lá. Ele tem aqui alguns modelos, alguma coisa, e ele falou aqui, ó. Recebi uma mensagem do usuário, o que é boss? E eu acho que é a intent tal. Vamos lá. Eu acho que é a intent, que tem o nome. O que é boss? Então, já tá no caminho. Ele identificou certo, mas a confiança dele é 0,29. Isso é em porcentagem. Então, a confiança dele é menos que 30%. Bem baixo. Se eu não me engano, a confiança tem que estar acima de 60% ou 70% para ele saber responder. Isso é configuração. Eu não lembro de como que está a configuração. Então, eu vou perguntar outra coisa aqui. Oi, tudo bem de novo? Vou perguntar oi, tudo bem, porque é uma que eu sei que existe. E ele me respondeu, oi, tudo bem. Quando ele recebeu essa mensagem, oi, tudo bem, que tem essa intent, tudo bem, a confiança dele foi quase 82%. Foi 81,9%. Então, assim, oi, tudo bem, ele tem certeza que é oi, tudo bem. O que é boss, ele não tem tanta certeza. O que é que a gente pode fazer? A gente pode parar e arrumar as nossas frases de treinamento. Eu acho que ele fala pra gente lá no comecinho que você pode falar /stop para parar. Eu sempre uso Ctrl+C, mas agora que eu lembrei, eu vou botar o /stop. Beleza. Só para ficar claro, quando a gente está lidando com chatbot, isso é muito comum de acontecer. Por exemplo, a gente acabou de usar o que é boss, que é praticamente a frase que a gente escreveu lá, né? Eu acho que a gente tinha escrito literalmente uma frase, o que é boss. Mas, às vezes, nem isso. Às vezes, a sua frase de treinamento está tão parecida com outras frases de treinamento de outras intents que acaba não sendo suficiente o usuário chegar e escrever exatamente a mesma frase. Porque outra frase de treinamento puxou tanta frase pro lado dela que aí ficou só num negócio no meio do caminho que não se parece com nenhuma das duas. Sabe? Então, por isso que é importante pensar em boas frases de treinamento quando você está fazendo o design do seu chatbot, o treinamento do seu chatbot. Então, vamos ver, né, Bru? O que a gente consegue melhorar? Vamos tentar descobrir qual que é a intent que tá... Não, então, ele só deu exemplo... Cadê? Meu Deus, aqui. Blá, 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 o que é boss. A única intent que ele falou para mim foi o que é boss. Mas mesmo assim ainda está muito baixo. Porque as frases estão completamente diferentes entre si e ele ficou um pouco na dúvida. Tá vendo que tem aqui algumas... Tem outras frases que tem o que é junto? Dá um Ctrl F aí, dá uma busca por o que é. Deixa eu tirar esse espaço do meio aqui, o que é. Vou botar só assim. Tem outro? Tem várias o que, mas não tem o que é. Mas não importa, vamos voltar para o final. Vamos colocar algumas mais parecidas. Deixa eu pensar aqui. Vamos ver como a gente consegue melhorar. Vamos perguntar assim, ó. O que é boss? Me fala mais sobre a boss. Eu vou colocar mais próximo algumas que estão assim. Eu vi que algumas outras, Bru, algumas outras lá de cima, elas tinham entidades junto com elas.
Será que se a gente não transformar boss, tipo, numa entidade, ele vai conseguir... Não, entidade agora, não. Vamos depois. Tentar não Próximo ter passo. quantidade. Isso. Só para a gente fazer esse treino de pensar em boas frases. Eu reorganizei aqui as frases, mas só para ficar mais visual, para a gente Você parou entender. de mostrar a tela, só pra você. Meu Deus, por quê? Tipo, agora. Talvez eu tenha batido sem querer no coisa. Voltou. Voltou? Beleza, Voltou. qualquer coisa você me avisa. Tá. Então, o que aconteceu? Eu só reorganizei aqui as frases para ficarem frases mais parecidas juntas para facilitar a minha vida. Para o bot isso não importa. Só para a gente poder pensar em mais frases aqui. Então, vou colocar aqui o que é sem assim, boss. Vou botar algumas mais parecidas aqui. Quem é boss eu já botei, mas vou botar assim. Quem é boss? Então, o que a boss faz? Tá. O que a boss... Deixa eu parar disso. O que a boss faz? Me fala mais. Quero saber mais sobre a boss. Mais alguma coisa? Me diga mais. Me diga mais. Me diga mais sobre a boss. Beleza. Em alguns modelos de processamento de linguagem natural, você não é uma boa prática você ficar criando muitas frases de treinamento que ficam marretando nas mesmas palavras, né? Que são muito parecidas, tipo vários o que é boss e essas coisas, porque isso pode puxar o modelo para entender tipo que as coisas giram em torno do o que, por exemplo, ao invés do boss principal. Isso. Você sabe se é esse caso? Vamos testar, né? Somos pessoas da ciência. Mas aí, só para vocês saberem, meninas, que se vocês estiverem se apoiando muito nisso para criar suas intents, é importante vocês testar também as outras intents que existem, para ver se o entendimento delas foi afetado. Porque se, por exemplo, a gente ficar flodando o que é a boss com vários o que tal coisa, e ela entender que o que é um negócio, o que é um negócio muito central, de repente, quando a gente for usar em outro lugar, tipo, sei lá, o que é software livre, se a gente for criar uma intent de software livre, de repente vai ficar muito confuso para ele entender que o que é software livre significa que a pessoa está perguntando sobre software livre. Ele, de repente, associa com a intent errada. Isso. Eu vou só deixar enquanto tá treinando, eu vou ali, eu já volto. 2 tempos. Tá bom. Então, isso é uma coisa muito importante. Sempre vai refinando as frases de treinamento e refine e teste as outras intentes que já existem, não só as intentes novas, para ver o quanto que você afetou nas outras intentes com as frases que você colocou, né? E aí é isso. E aí, por que eu sei dessas coisas se é a primeira vez que eu tô mexendo com Rasa? Porque, na verdade, eu trabalho com chatbot junto com a Bruna, só que a gente trabalha usando outra ferramenta de chatbot, não é o Rasa. Mas elas sempre tem algumas coisas que ficam parecidas entre umas e outras, sabe? Sempre tem alguns problemas que acontecem em todas. Então, estamos acostumados aí com, às vezes, você cria intente pensando que vai dar tudo certo, e aí chega e você acabou de fazer com que o seu bot não entenda mais algumas que funcionavam há anos. Acabou, Bruna. Vamos ver se ela demora. Oi, voltei com água hidratada. Acabou já, Bru. Beleza, então vou
rodar de novo o shell. E aí a gente vê se nosso bot agora está um pouco mais espertinho do assunto que a gente quer. Gente, eu fui só beber água, minha gata já saiu atrás de mim. Beleza, ele está carregando aqui, fazendo as coisas que ele precisa fazer. É muito bom quando as letrinhas ficam subindo, que aí você vê que o negócio tá vivo. Uhum. Tem um pedaço do... Como é o nome? Um pedaço do treinamento que ele fica, tipo, parado na mesma coisa, aí você não sabe se terminou, não terminou, se tá parado. Aí depois ele começa de novo. Então, beleza, vou falar aqui olá. Já podemos seguir. Podemos. Olá. Oi, eu sou um bot, assistente virtual, me manda um assunto. O que é Boss? Opa! A Boss apresenta software livre para mulheres maravilhosas. A Talk Like a Boss é uma série de entrevistas com mulheres incríveis. Muito bom. Agora deu certo. E olha só que maravilha. O que é Boss com confiança de 94%, quase 95%. Também então, sabe tanto que é Boss lá de formas diferentes. Isso. Vamos ver. Eu não sei. Deixa eu ver aqui. Alguma outra intente que já tem. Aqui, ó. O que mais você sabe falar? Ele tem o quê? Então, o que mais você sabe falar? Eu posso falar de alguns assuntos simples. Muito bom. Então, vamos ver aqui de novo. Ó. Ele entendeu que é intente o que sei falar com confiança de 70%. Então, o nosso o que da Boss não deu problema. Eu não lembro mais qual era a story que a gente tinha feito. Né? Qual foi? Era Oi, tudo bem? O que é Boss? E... Era Oi, tudo bem? O que é Boss, né? Agora você perguntou só Oi, né? Ele não foi o tudo bem. A gente tem a história do tudo bem, o que é Boss, que a gente não testou. Isso, então eu vou falar. Oi, tudo bem? Tudo bem, obrigada, que posso te ajudar. O que é? Me fala da Boss. Me fala mais da Boss. Vamos ver se ele vai entender assim. Então. A Boss é uma iniciativa legal. Isso, e ele não falou uma resposta. Isso, com só uma resposta. Porque o que a gente falou? Quando a pessoa falar Oi, tudo bem? E depois perguntar da Boss, a gente quer que ele responda Oi, tudo bem? E a gente quer só que ele fale da Boss. Quando a gente fala só da Boss, sem estar com Oi, tudo bem antes, ele vai responder o que é a Boss e vai falar do Talk Like a Boss. Como que ele sabe isso? Já vou dar um spoiler, não é muita coisa. Ele sabe isso porque ele fica rastreando as conversas anteriores. Então, tem aqui uma listinha das outras intents que aconteceram antes. Então, eu não sei se ele está na ordem inversa. Não, acho que ele não está na ordem inversa, não. Não sei. Ele tem uma lista das coisas que a gente já conversou. Não sei se ele está da mais recente para mais antiga ou da mais antiga para mais recente. Não sei. Mas esse daqui é um jeito que ele usa para poder fazer essa historinha do que aconteceu, para saber se ele vai responder só o que é Boss separado. Vou perguntar da Boss de novo. Sem falar mais nada. Assim, tipo, a gente acabou de perguntar da Boss e eu vou perguntar da Boss de novo. O que é Boss? E aí, aqui agora, como ele não veio logo depois de um Oi, tudo bem, ele já me deu as duas respostas. A Boss é uma iniciativa legal e a Talk Like a Boss é uma série de entrevistas com mulheres incríveis. Uhum. E acho que, como já deu 1h15, mais ou menos, de coisa, deixa eu ver, 56 minutos de apresentação, acho que tá bom, né? Uhum. Vamos criar um commit e abrir um PR com isso? Só para elas conseguirem usar para se basear, se elas quiserem, né? Aqui, eu saí com Ctrl+C, não saí com /stop, simplesmente porque eu esqueci, só lembrei depois que eu tinha dado. Então, eu limpei aqui, vou dar um git status, tem essas alterações, eu vou adicionar as minhas modificações. Tem um jeito de adicionar modificações que eu acho que a gente não comentou com vocês, mas é o que eu sempre faço, é o git add -p, que ele vai pegando os pedacinhos, as partezinhas, dentro de cada arquivo.
Então, ele fala aqui. Dentro desse arquivo da TNLU, o que a gente fez? A gente adicionou essas coisas. Você quer adicionar? Eu falo yes. Tem yes, no, quit, e essas outras coisas eu não sei. Se você perguntar, ele vai explicar o que é. Coloca interrogação. O bom é que se você coloca interrogação, ele te dá uma dica ali de o que é tudo. Sim, eu quero colocar, não quero colocar. Quit é sair, ele cancela, simplesmente vai embora. Coloca esse em todos os próximos. D, eu não faço ideia, tem muitas palavras. Não. E é manual. Então, essas outras aqui tem muitas palavras, não me importa tanto. Eu vou só adicionar as coisas. Beleza, então coloquei. Nesse outro aqui de stories, eu criei 2 stories, quero colocar 2 stories também. Lá na domain, eu coloquei a intent lá na lista de intent. E lá na domain também, só que muito mais lá para baixo, eu coloquei essas úteis aqui. Quero colocar? Quero colocar também. Tá aí. Então, se eu der o Git status, tá tudo aqui. Git commit. Temos conteúdo. Tá bom. Muito bom. Aí, agora, se eu der um git log, eu consigo ver que a gente tem o conteúdo da boss. Eu podia colocar eu e você como coautora, Debs. Mas aí a gente explica isso depois. Então, a gente já está aqui. Essa branch, ela não está em lugar nenhum. Assim, só no meu computador. Ela não está no repositório meu, nem da boss, nem do lápis. Eu quero colocar ela no meu repositório. Então, vamos lá. Git, push, é origin? Não é origin, porque não tem origin. O meu é personal, que eu chamei. É verdade. E o nome é fit, conteúdo. É tão mais fácil ir no origin. Mas é porque origin é o quê? É automático. Mas nesse caso eu tinha 3. Tinha o meu, da boss e do lápis. Qual dos dois vai ser o upstream? Qual vai ser origin? Tem toda essa coisa. Aí eu coloco os nomes que eu quero. Tem vez que eu boto Bruna, tem vez que eu boto personal. Cada lugar tá um jeito diferente. Enfim. A gente que luta, exatamente. É bom que eu faça um treinamento na minha cabeça, que não funciona assim. Então, git push o nome do repositório e o nome da minha branch, e eu quero que ele vá lá. E aí ele não vai pedir meu login e minha senha, porque ele já está configurado aqui. Mas isso aí a gente já deve ter conversado com vocês em algum outro momento, e a gente pode deixar linkado a coisa da Carol também, que ela ensinou como configura. Mas eu não sei se ela ensinou como configurar SSH. Não sei. Fica aí a coisa. Se vocês não sabem... Se quiser procurar no Google... Manda a pergunta lá no grupo. Manda pergunta lá no grupo. Pergunta qualquer coisa, a gente tenta responder depois. Beleza. Eu vou trocar de tela aqui. E aí você me diz se vai aparecer, né? Porque eu não sei se eu compartilhei a tela. Apareceu? Tá no Google. Então tá ótimo, porque eu não sabia se estava só no terminal. Eu vou aqui, se eu for aqui, Bruna Nayara, que sou eu. A gente vai ver meus repositórios aqui, e eu quero achar o Rasa Boilerplate, tá aqui. Tá falando. Aí ele fala aqui, ó, você fez um conteúdo novo, você pode comparar e fazer um pull request, que ele não tá na sua master, ele tá nessa branch aqui. Eu fiz, e agora eu quero mandar dessa minha branch para o repositório da boss. Então, eu quero que ele esteja na master da boss, porque eu quero que as pessoas que acessem esse conteúdo lá tenham acesso a isso também. Então, vou fazer. Como o Rasa Boilerplate, esse projeto, ele já tem um template, ele já preenche aqui, descrição completa do que foi feito. Adicionei conteúdo sobre a boss. Tem alguma issue? Não tem issue associada. Então, eu vou falar aqui. Nenhuma issue associada a esse PR. Normalmente eu só apago as coisas que não tem. É uma pessoa que tá poluindo. Aí é mais coisa que a pessoa vai ler só para não agregar. Eu só apago. Aí aqui tem as alterações que a gente fez. Tudo certo. Nesse caso, como eu tenho permissão, a pessoa Bruna, tem permissão de acesso no coisa, eu consigo marcar alguém para fazer o review do código. Alguém para revisar meu código. Mas eu vou fingir que eu não tenho, porque aí a gente fica na mesma. Então, uma boa prática
Oi. Antes de você criar, já que você tem a permissão, só para a gente manter a organização lá, coloca uma label de, tipo, exemplo, alguma coisa assim. Aí eu, Aí eu deixo aberto? Aham. Tá. Cria uma label, exemplo. Dessa cor, ficou ótimo. Então, pronto, uma label de exemplo. E a gente vai deixar esse PR aberto, pelo menos até a apresentação, que vocês já devem ter assistido, porque ela vai ser hoje à noite, mas a gente vai só mandar isso para vocês no dia depois, ou depois, na apresentação que vocês já viram. Então, olá, meninas do futuro. Estamos mexendo com o tempo. Beleza. Então, vai ter esse de exemplo aqui. Você pode deixar ou tirar esse daqui, permissão, tipo, para as pessoas que cuidam do repositório poderem editar suas alterações ou não. Você que sabe, eu vou deixar. E não vou marcar ninguém para revisar, para não acontecer de ninguém acabar mexendo no meu PR. E agora eu posso criar o PR. Eu posso criar também como draft, que é rascunho. Então, se eu ainda não tiver terminado, eu posso criar como draft, que ele vai ficar aqui. Vou fazendo as alterações, e aí todo commit que eu der, ele vai vir para cá. Se ele não tiver como draft também, mas se ele tiver como draft, as pessoas que cuidam do repositório vão saber que ele não está pronto ainda para ser mergeado. Então, é uma boa prática. Eu vou deixar como draft para não correr o risco de ninguém mergear. Então, vou lá. Criei o draft. A gente ainda não testou todas as intents e tudo mais, né? Que seria o certo. Isso. Aí ele fica assim, para as pessoas que têm acesso ao repositório. Esse pull request ainda é um trabalho em andamento, então não pode ser mergeado. Então, beleza. E aí vai ficar aqui. Então, se vocês vierem aqui, vocês vão ver esse PR aberto aqui. E é isso. E aí, deixa eu ver. 1h03. Estamos de parabéns, Debs. Olha só, eu pensava que ia demorar muito mais os treinamentos e as coisas. Isso em 1h03, porque a gente ainda falou um monte de baboseira que a gente provavelmente, se você ainda está assistindo até esse momento, já vai ter sido cortado do começo. Então foi menos que 1 hora. Nota 10 pra gente. Muito é bom. isso. E provavelmente vocês vão fazer em horários diferentes, porque vocês vão querer colocar nomes de frases diferentes, tem que pensar nas frases, a gente já tinha pensado nas frases antes e tal. Então, meninas, vão com calma, vão no seu tempo, entendeu? Vocês provavelmente não vão estar falando tanta abobrinha que nem a gente também. É verdade. Mas o treinamento vai demorar um pouco mais se vocês botarem mais intentes. Então, assim, varia muito. É isso. Debs, a gente tem avisos finais? Acho que não. Na verdade, vocês já viram a apresentação, provavelmente, então vocês sabem que existem outras ferramentas dentro do que o chatbot Casa pode ter. Então, além das intents, das UTERs e das histórias, a gente tem entidades e existem actions, né? São coisas que a gente não abordou aqui nesse vídeo, mas se vocês estavam olhando ali nos códigos que a gente estava mexendo, vocês viram algumas referências a isso. A gente não abordou nesse vídeo e provavelmente a gente não vai abordar em outro vídeo. Talvez, não sei, quem sabe. Comenta aí se você quer. Se você quer, deixa seu like, compartilha. Mas, caso vocês queiram explorar por conta própria, existem outros exemplos dentro do próprio repositório do Boilerplate de algumas intentes que usam, né, entidades e que usam actions. Então, vocês estão mais do que incentivadas a testar as coisas. Assim, somos pessoas da ciência, gente. Nós testamos as coisas. Vão elas dar certo ou não, entendeu? As coisas não estão no computador de vocês, testem, brinquem. Mas também, se vocês quiserem manter só, né, fazer o texto puro, simples, também tranquilo. A gente só fez isso porque a tarefa era só isso, então a gente se manteve aqui para acabar não dando muito mais conteúdo do que vocês estão preparadas agora, e a gente vai evoluindo depois. Se vocês já se sentirem confortáveis e quiserem perguntar das actions, como que eu faço, eu quero botar intent e não sei o que lá, faz, pergunta, manda lá no grupo, sei lá, manda e-mail pra gente, é isso. Arrasamos. Tchau para vocês, gente. Espero que arrasem também. Até mais. E toda a criatividade de vocês aí. É o momento. Isso. Vou desligar aqui, então. Tchau.